O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui que ele fala assim, ó. Represente geometricamente a solução do sistema linear. Então, a gente tem aqui um sistema, né, de ordem 2, né, um sistema 2 por 2, porque ele tem apenas duas incógnitas, né, tem duas linhas e duas incógnitas. Então, é um sistema que a gente chama de 2 por 2, tá? Aí, a gente vai resolver esse sistema, né, da forma com que a forma convencional que a gente resolve um sistema que vocês já aprenderam ou deveriam ter aprendido lá no 9º ano, no 8º ano, tá? Que é você cancelar, né, uma das incógnitas que a gente tem no sistema. A gente tem aqui a incógnita x e a y. E aí você faz uma operação nas linhas, né, de tal forma que você anule uma das incógnitas. A incógnita que está mais fácil da gente anular aqui é o y. Eu pego essa primeira linha aqui, ó, eu multiplico todos os elementos da primeira linha por 3, aí eu vou conseguir anular o y. Olha só, multiplicando por 3 vai ficar 3x vezes 3 dá 9x, y vezes 3 dá 3y e 1 vezes 3 dá 3. Então, o meu novo sistema é esse aqui. A linha de baixo eu copiei igual, tá? Não fiz nenhuma operação. E aí agora eu vou somar essas duas equações, tá? 9x mais 2x dá 11x. 3y menos 3y dá 0, ó, então eu consegui cancelar o y. E 3 mais 8 é 11. Aí eu tenho aqui uma equação simples do primeiro grau, onde eu tenho que isolar o x. Para isolar o x, eu passo esse 11 que está multiplicando, dividindo esse outro 11. 11 dividido por 11 é 1, então eu tenho aqui que o x vale 1. Já descobri o x, agora eu venho aqui no meu sistema original, escolho uma das duas equações para substituir o valor de x para poder achar o y. Vou escolher a primeira equação, que é a equação mais fácil. Então vai ser 3x mais y igual a 1, tiro o x e bota 1, né, que foi o valor que eu descobri aqui. 3 vezes 1 dá 3, mais y igual a 1 eu copiei. Aí agora eu tenho que deixar isolado o y, né, aqui eu tenho uma equação simples do primeiro grau. Para isolar o y, basta eu passar esse 3 para o lado de cá negativo. Então vai ficar y igual a 1 menos 3, que 1 menos 3 é menos 2. Então o y é menos 2. Então o meu par de soluções desse sistema é 1 e menos 2, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a solução algébrica, para depois eu fazer a representação geométrica. Então, portanto, ó, a solução do sistema é 1 e menos 2. Agora vamos esboçar o gráfico das duas retas que representam o sistema. Bom, como que faz para a gente esboçar gráfico de retas, né, de equações lineares? Para você fazer isso, você se lembra que para você formar uma reta, você precisa de apenas 2 pontos, certo? Você consegue formar uma reta com 2 pontos. Então, para você formar essa reta com esses 2 pontos, você vai pegar essas duas equações aqui, certo? E vai ver, né, quais que são duas das soluções dela. Uma das soluções das duas equações a gente já tem, que é o 1 e o menos 2, tá? O x aqui sendo 1 e o y sendo menos 2 é uma das soluções dessas duas equações, certo? Só que a gente vai ver, inclusive mais para frente, que às vezes você vai ter um sistema linear que pode ter 1, 2, 3, 10, infinitas soluções, tá? Esse sistema aqui é um caso que tem mais de uma solução. Então, a primeira solução eu já tenho aqui. E aí eu encontro mais uma outra solução para eu conseguir esboçar o meu gráfico, certo? Então eu já coloquei aqui por último, ó, as minhas duas soluções que eu já tenho aqui. O 1 e o menos 2 é a solução das duas equações. E aí eu vejo, né, quais seriam outras soluções. Um exemplo de outra solução aqui, ó. O 0 e o 1. O 0 e o 1, ó, o x sendo 0 e o y sendo 1, é uma solução dessa equação. Por quê? Pega aqui e substitui esse par nessa equação aqui. O x é 0, o y é 1. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é igual a 1, né? 1 é igual a 1. Então, isso daqui é uma solução dessa equação. Pega essa de baixo aqui agora, ó. 4 e 0, por exemplo. 2 vezes 4 é 8. Menos 3 vezes 0 é 0.
8 menos 0 é 8. Então, esse par aqui é uma das soluções, tá? Aí você vai perguntar, ah, mas eu vou ter que ficar testando a solução? Sim, vai ter que testar, tá? Só que assim, evidentemente, se você aí tem equações que você bate o olho e você já vai ver dois números que quando você faz a operação vai dar o que está aqui no resultado, né? Por exemplo, essa daqui ainda nem é tão visual, mas essa daqui é bem visual, né? Você quer obter aqui 1, já anula esse termo aqui para ele ser 0. Como que você anula um produto? A incógnita vai ter que ser 0. Um dos dois vai ter que ser 0, né? Então você já anula isso daqui e esse daqui tem que ser 1, né, para dar igual ao que está ali. Então você vê que depois, quando você vai fazendo várias vezes, vai ficando automático, né? Você bate o olho e você já vê, essa aqui é uma solução, essa é outra solução, essa é outra solução, tá? Você vai batendo o olho e já vai ficando uma coisa visual. E aí agora você já tem aqui 2 pontos e você já pode ligar as retas. Então, ó, primeiro eu vou construir essa daqui, 3x mais y igual a 1. Então, eu localizo aqui no gráfico ponto 0 e 1, que é esse ponto aqui, né, ó. O ponto 0 e 1 é 0 do x, 1 do y. Então, eu não marco nada no eixo x, vou marcar o ponto apenas no 1 do eixo y. O outro ponto é o 1 e o menos 2. Então, é 1 do x com menos 2 do y, ó. Marquei o ponto aqui. E aí, eu traço a minha reta, tá? Já pode traçar a reta só com esses dois pontos, porque aí já vai ficar, né, a reta aí certinha. Porque uma reta passa apenas por 2 pontos, né? Com 2 pontos você já consegue... Apenas por 2 pontos não, né? Você precisa de pelo menos 2 pontos para construir uma reta. Agora essa daqui, ó, o 4 e 0. 4 do x, 0 do y. Então o ponto vai ficar exatamente aqui no 4 do eixo x. E depois, de novo, o 1 e o menos 2, né? Que vai estar aqui. 1 e menos 2. E aí você pega o ponto aqui e traça de novo a reta aqui, ó. Só que agora a reta... 2x menos 3y igual a 8, certo? Eu até anotei ali, né? Ó, eu marquei ali o nome das retas, certo? Então, aí você tem as duas retas, né? E o ponto de interseção dessas duas retas é o que a gente chama de solução do sistema linear, tá? Solução aí das duas equações lineares, tranquilo? Aí eu escrevi aqui, ó. Vimos já que uma equação linear com duas incógnitas pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. Desse modo, a interseção de duas retas que representam as equações do sistema 2×2 determina sua solução, caso exista. Então, a interseção dessas duas retas é que determina a solução, caso exista. Porque a gente vai ver também que tem sistemas que você não vai conseguir dar uma solução, tá? Porque para você pegar um par ordenado para ser solução de um sistema, esse par tem que satisfazer as duas equações. E você vai ver que vai ter sistemas que você não vai conseguir encontrar, né, um par assim que satisfaça os dois sistemas. Se não satisfaz os dois, não é uma solução desse sistema. Para ser solução, ó, tem que satisfazer os dois. Por quê? Porque quando a gente vê a solução até aqui geometricamente, ó, você vê que o ponto de interseção é justamente ali o ponto que é a solução do sistema, né? Ó, é o ponto 1 e menos 2. E aí, num sistema que não tem solução, por exemplo, vai ter duas retas, né, que não se cruzam, não se intersectam, né, na realidade, tá? E aí não tem solução. Tranquilo?